Alex Poatan vagou o cinturão do meio pesado e não é mais o campeão. O Poatan vai subir de divisão. Isso é um fato. Tem gente aí falando, ainda não dá pra saber, não dá pra confirmar. Pelo amor de Deus, né? Vai subir de divisão e agora cabe a nós saber qual vai ser o adversário do Poatan. Ontem rolou a live do Dana White e o Dana White fez o anúncio de Jiri contra o Uber e no final da live ele falou que essa semana ia trazer novidades sobre a Casa Branca, ia trazer alguma luta. E aí já fica o quê? Eu pensei o seguinte, ele já anunciou a luta do Jiri e do Uber. A gente já associa com o Poatan. E no final da live ele fala que vai anunciar uma luta pra Casa Branca. E aí agora a gente foi pego aqui com um forte rumor que saiu na mídia, que é a possível luta entre Alex Poatan e John Jones. E quem falou sobre isso também foi o Daniel Cormier. Se essa luta acontecer, vai parar tudo. E pode ser que aconteça. Tá rolando alguns boatos aí. Vamos ver o que o Daniel Cormier falou, beleza? Se liga só, pessoal. Antes do vídeo aqui, antes da gente ver o que o Cormier falou, eu vou pedir pra vocês deixarem um like, ó. Clica aí embaixo no gostei, ajuda demais aqui no meu trabalho, é rapidinho, não custa nada. E principalmente, se inscreva aqui no canal pra acompanhar tudo que rola no mundo do UFC. Aqui você só sai ganhando, beleza? E é isso. Notícia bombástica. Pode ser que essa luta aconteça e o Cormier ficou em choque. Se liga só o que ele falou. Dana White anunciou ontem algumas lutas. Ele anunciou Carlos Uber contra Jiri Prochazka pelo cinturão do meio pesado. Olha só, isso é importante. Essa é uma grande luta. A gente sabe que o Jiri pode nocautear praticamente qualquer um na divisão do meio pesado, com exceção do Alex Poatan, sobre quem a gente não vai falar pelo menos no momento. E a gente sabe que o Carlos Uber tá numa excelente fase. Esse é o tipo de luta que Miami merece. Todo ano, Miami recebe cards fantásticos. E esse não é exceção. Então, tá acontecendo tudo isso. Eu tava aqui em um torneio de wrestling. Tava aguardando o anúncio das lutas do Dana White. Eu amei essa luta do Jiri e do Uber. Mas a única coisa que eu consigo pensar é: por que eles vão lutar pelo cinturão do meio pesado se o Alex Poatan é o campeão? O Poatan acabou de recuperar o cinturão. Ele estava tão furioso por ter perdido o cinturão pro Ankalaev que ele teve que ir lá recuperar e fazer isso de forma dominante. Então eu comecei a juntar as peças. Eu vi o Poatan se pesando outro dia e ele estava pesando 110 quilos. E eu fiquei tipo assim, o que eles deram pro Poatan? O que eles ofereceram pro Poatan? O que eles estão prometendo pro Poatan para fazer ele tomar essa atitude de largar o cinturão e fazer algo diferente? Isso que é tão interessante, porque o Dana White não anunciou o que vem na sequência para o Alex Pereira. Todas as pistas, se a gente seguir as linhas, parecem estar apontando para algo realmente grande, para algo muito grande. Ele ganhou todo esse peso, abandonou o cinturão. Quando a gente analisa tudo isso, a gente sabe que quando um lutador quer o duplo cinturão, ele não consegue manter o cinturão que ele já tem. Esse é o primeiro passo, vagar o cinturão. Então isso me diz que o Alex Pereira tá indo fazer algo grande. Ele tá pesando mais de 110 quilos, 109, normal, porque a gente já viu ele nesse peso antes. Por isso que a primeira reação que eu tive não foi falar, meu Deus, ele vai lutar na categoria do peso pesado. Porque a gente já viu ele nesse peso. A gente já viu ele na balança, antes da luta contra o Ankalaev, ele tava acima do peso, mas foi lá e bateu os 93 quilos. Mas quando você abre mão do cinturão, o Topuria fez isso quando queria o segundo cinturão. O último cara a tentar se tornar campeão simultâneo, duplo campeão simultâneo, foi o Volkanovski quando lutou contra o Islam pela primeira vez. Não obrigaram o Volkanovski a vagar o cinturão nessa época, mas quando o Topuria quis buscar o segundo cinturão, teve que vagar o cinturão. O Islam Makhachev também teve que vagar o cinturão. Então, será? É oficialmente? É oficial? O Poatan vai subir pro peso pesado? É oficial? O Poatan vai disputar o cinturão? Nós sabemos nesse momento que o campeão do peso pesado, o Tom Aspinall, ainda está lidando com aquelas consequências da lesão no olho. Ele está se recuperando, está lidando com isso. O que a gente sabe também é que o John Jones disse que estava aposentado e quando soube do card da Casa Branca disse que queria voltar. Então, esses são todos os fatos, eu não estou inventando nada. Tudo isso daqui são fatos. O John Jones disse que voltou a se testar e disse que quer lutar na Casa Branca. Se deixarem ele lutar, ele vai lutar lá. E a gente agora sabe que o Poatan abdicou do cinturão do meio pesado e tá com 110 quilos. Tudo isso é um fato.
Você pega esses fatos e começa a montar o quebra-cabeça. Tom Aspinall tá fora. Pelo menos é o que parece. O John Jones já tá fazendo o teste antidoping. E o Alex Poatan tá com 110 quilos. Poderíamos ter essa luta? Será que finalmente vamos ter a luta que todo mundo tá pedindo? Será que a gente pode ter John Jones contra Alex Poatan? Eu achava que a melhor luta, os dois, seria Poatan e John Jones, só que na categoria do meio pesado. Mas agora eu acho que o que a gente tá vendo diante dos nossos olhos é que essa luta pode acontecer. Eu ainda não sei se vai. O Alex Poatan é um cara que topa qualquer tipo de coisa. Ele é simplesmente um cão de guarda. E ele quer lutar contra os melhores. E ele vai lutar contra os melhores em qualquer categoria de peso. É realmente incrível ver um guerreiro da velha guarda como ele no MMA. O Alex Pereira é um daqueles caras que fala qual que é o peso, que eu apareço e faço uma boa luta. Talvez eu esteja vendendo um sonho pra vocês. Talvez não seja o John Jones. Mas quem será? Vamos dizer que não seja o John Jones. Que o Aspinall esteja fora. Com quem que você colocaria o Alex Pereira? Contra o Ciryl Gane? Será que é contra o Ciryl Gane? Porque pra mim, não importa contra quem ele lute. Eu acho que o que importa aqui pra mim é que Alex Pereira abriu mão do cinturão. E parece que ele vai lutar na categoria do peso pesado. E se ele estiver lutando na categoria do peso pesado, se ele lutar na categoria do peso pesado, eu repito, se ele estiver tendo uma oportunidade pelo cinturão, porque eu não acho que o Alex Poatan abriria a mão do seu cinturão só pra aceitar uma luta qualquer. Certo? Eu não acho que um cara simplesmente ia abrir o seu cinturão, abrir mão do cinturão pra qualquer luta. Então, se ele for lutar contra um peso pesado e tiver a oportunidade de disputar o cinturão, contra quem será? Será o Ciryl Gane? Será o John Jones? Porque, como eu disse, o Tom Aspinall tá fora. E se for o Ciryl Gane? Como que isso se encaixa na sua visão, considerando o que aconteceu na luta entre ele e o Tom Aspinall? Não me importa contra quem seja. Eu quero ver um cara em busca de um terceiro cinturão, de um triplo cinturão. A gente nunca teve um lutador que conquistou o cinturão em 3 categorias diferentes. E o Poatan tá falando nesse momento, eu tenho essa oportunidade. Ou pelo menos é o que parece. Pelo menos é o que parece. Porque eu tô dizendo pra vocês, como um cara que já foi campeão, se me dissessem, abandone o seu cinturão, eu exigiria uma garantia absoluta que eu iria buscar outro cinturão, outro título. Tem que ter um pássaro na mão, uma oportunidade na mão sempre. Você não entrega a sua arma que você tem na mão só pra sair brigando na mão, entendeu? Ou pra ficar por aí sem fazer nada. Tem que fazer sentido. Então, quando eu olho pra todo esse cenário, eu vejo um quadro completo. E eu cruzo os dedos. E eu desejo que seja John Jones contra Alex Poatan. Mas eu também vou ser cauteloso com essa ideia. Vou ser cauteloso caso isso não aconteça. Pode ser outra pessoa. E se for outro lutador, tem que ser o Ciryl Gane, certo? Porque quem mais seria? Quem mais poderia enfrentar o Alex Pereira? Mas é uma notícia bombástica, isso é enorme. É gigantesco, é impressionante que ele tenha subido de categoria. Que ele esteja pesando 111 quilos e que tenha vagado o seu cinturão. Porque se ele vagou o cinturão, ele abdicou do cinturão, eu digo pra vocês, ele vai lutar pelo cinturão, pelo título mundial. Grandes novidades estão a caminho. Eles nos deram só um pouquinho, né? Só um gostinho, só pra deixar animado. Vamos dar um tempo, né? Deixa eu contar pra vocês o que tá acontecendo. Como fãs, a gente quer ver essa luta pelo cinturão do peso pesado. E, cara, como que o Tom Aspinall tá machucado assim, né? Ele deve estar muito mal, cara. Porque se eu fosse o campeão do peso pesado e estivesse vendo tudo isso acontecendo debaixo dos meus olhos, eu ia ficar inquieto. Eu ia querer lutar. Eu ia falar, eu sou campeão, sabe? Eu sou campeão. Coisas malucas. Mas se o Pereira ganhar, se o Poatan ganhar e se tornar campeão em 3 categorias,
Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Porque ele lutou contra o Adesanya. Sua primeira luta pelo cinturão foi contra o Adesanya. É uma história maluca, cara. A história do Alex Poatan é maluca. Deixa aí nos comentários quem que vocês acham que vai ser. Será o John Jones? Será o Ciryl Gane? Eu acho que essas aí são as únicas opções. Tá aí, pessoal, as palavras do Cormier. É isso. Não tem muito o que falar. Essa é a luta perfeita pro UFC da Casa Branca. O John Jones é americano. Não tem nenhum cara aí americano pra liderar esse card. Tinha, na verdade, ali, né, que tava sendo falado ali, que o Justin Gage ia lutar contra o Topuria, só que fez muito sentido aí o que saiu na mídia também, que essa luta não vai acontecer porque não faz sentido colocar ali um americano pra tomar um cacete na luta principal com o Trump de plateia. Faz muito mais sentido eles colocarem uma luta, por exemplo, John Jones. É o cara que tem que lutar na Casa Branca, o maior lutador de todos os tempos, lutando agora contra o Poatan. E aí, o resultado dessa luta, sim, diz quem que é o maior, para bater o martelo. Porque se o Poatan se tornar campeão do peso pesado, ele vai ser o primeiro triplo campeão da história do UFC. E, na minha opinião, consequentemente, o maior lutador de todos os tempos. Campeão de 3 categorias, vocês têm noção do que é isso? Um feito inédito no esporte. E ainda em cima do John Jones, tá maluco. O que vocês acham? Deixa aí a opinião de vocês nos comentários. Acham que essa luta vai acontecer, Poatan e John Jones, ou acham que vai ser Poatan e Ciryl Gane? E será que vai ser mesmo na Casa Branca? Deixa aí sua opinião, deixa o like aí também pra fortalecer, se inscreva aqui no canal pra estar sempre ligado. Tamo junto, grande abraço e até o próximo vídeo, ó, que tá rolando lá no canto, só clicar e conferir. Até mais. E logo menos tem a coletiva do Charles, hein? Fiquem ligados.